Uma das coisas que eu costumava ser, eu amo tudo que você está dizendo, eu estou apaixonado por isso, porque, como eu estava dizendo antes, eu costumava ter medo de falar na frente de poucas pessoas, na frente de 3, 5, 10 pessoas, era aterrorizante. A ideia de estar na frente de centenas ou milhares de pessoas era muito... Eu preferia a morte. Eu tinha entre 18 a 22 anos, e eu me lembro que alguém me disse isso da pessoa ser mais interessante também, a mais interessada na sala. E eu fiquei tipo, isso tira toda a pressão de mim, eu não tenho que dizer nada interessante, não tenho que ser esse cara engraçado e Você só tem carismático. que estar Só interessado. escute. E faça perguntas interessantes e perguntas atenciosas e genuínas, não precisa ser esperto, só isso. A maioria das pessoas nem se lembra do nome da pessoa. Por quê? Porque eles não estão interessados no nome da pessoa, mas em si mesmos. O que a pessoa pensa de mim... Se você está realmente interessado, você vai se lembrar do nome da pessoa. Isso é interessante. Você mencionou algo... Há uma boa história que eu uso sobre falar em público. Eu tinha estudado este material por muito tempo. E eu tinha usado. Eu sabia que funcionava. Eu não me perguntava se funcionava, eu sabia que sim. E tudo o que eu queria fazer era ensiná-lo a outras pessoas. Levei 9 anos e meio para descobrir por que eu havia mudado. E quando eu aprendi, tudo o que eu queria era mostrá-lo a outras pessoas. Mas eu estava com medo. Eu era muito tímido, muito egocêntrico. Inseguro, é? Muito inseguro. Mas eu tinha todo esse conhecimento. Eu estava ganhando muito dinheiro. Lá eu me saí bem. Fora dali, esqueça. E em uma das fitas do Earl Nightingale, na gravação chamada A Palavra Mágica sobre Atitude, você conhece? Não, tenho que procurar. Oh, você tem que procurá-lo. Vou pegar uma cópia original e enviá-la a você. Ah, por Você favor. conseguiu. Vou Vou ouvir. enviar. Bem, ele disse, agora... Diz, está na atitude. Estamos diante de um fato bastante estranho. Temos a tendência de minimizar as coisas que podemos fazer, os objetivos que podemos alcançar, e por alguma razão igualmente estranha, pensamos que as outras pessoas podem alcançar coisas que nós não podemos. Agora, se você tivesse me perguntado, você entende isso? Eu diria, claro que entendo isso. Eu já ouvi isso 1000 vezes, pelo menos. Bem, eu estava no canto de trás da sala do O'Hare Hyatt. Bill Gove estava falando para 1000 pessoas. Eu estava no canto de trás da sala e eu observava. Bill Gove foi o Frank Sinatra dos oradores. Um dos melhores oradores do mundo. E eu observei. Ele saiu, havia 1000 pessoas, havia cerca de uma centena de bancos aqui, 500 aqui. E depois havia um corredor central e ele chegou a este canto, tinha um microfone de mão e a mão levantada. E ele disse, se eu quero ser livre, eu tenho que ser eu. Não eu que eu acho que você acha que eu deveria ser, não eu que eu acho que minha esposa acha que eu deveria ser, e não eu que eu acho que os meus filhos acham que eu deveria ser. Se eu quero ser livre, tenho que ser eu. Eu estava observando e pensei, meu Deus, este cara é tão bom. Se eu pudesse fazer isso, eu nunca poderia fazer isso. De repente, aquele disco do Earl começou a tocar na minha cabeça. Agora, aqui mesmo, chegamos a um fato bastante estranho. Temos a tendência de minimizar as coisas que podemos fazer, os objetivos que podemos alcançar. E eu pensei, maldição, é isso que Earl quer dizer. E de repente percebi que já vinha ouvindo isso há anos. Se Gove pudesse fazer isso, eu poderia fazê-lo. E eu decidi que ia aprender a falar como ele. E eu ia pedir a ele que me ensinasse. E assim, ele se tornou meu mentor. Paguei-lhe muito dinheiro apenas para sentar com ele e conversar com ele por alguns minutos. Várias vezes. Agora, eu não falo nada como Bill Gove. Eu não sou nada como ele. Ele fala de uma forma totalmente diferente de mim. Apesar de eu falar com milhares de pessoas ao mesmo tempo, o que ele me ensinou foi estar relaxado diante de um público. Essa foi a grande lição. Se você não estiver relaxado diante do público, o público saberá disso. E como você consegue relaxar em frente à audiência? Você tem que pensar no público. Você tem que pensar como vai ajudar, como vai ensinar-lhes algo. Um outro mentor que eu tive alguns anos atrás me disse algo muito similar, porque eu estive em Toastmasters, tive coaches, e eu superei muito dos meus medos de falar diante de muita gente. Eu fiquei bom nisso, eu ganhei uma boa grana, coisas assim, mas eu ainda estava um pouquinho nervoso com isso e um pouco inseguro. E eu lembro de ligar para ele 15 minutos antes e pedir um conselho para ele, uma ajuda, e ele me falou, não faça ser sobre você, é sobre eles. Você pode estragar tudo, mas não se preocupe com isso. Você não vai se lembrar de todas as palavras que disser, não se castigue por isso. Se concentre neles e em como você pode servir essas pessoas. E foi aí que tudo mudou. Como você disse, quando você se concentra no serviço ao público, Você tem que se apaixonar por ajudar aquele em público. ajudar, em doar e... Você deixa de se preocupar com tudo, com sua aparência. É a mesma coisa quando você interage com um grupo de pessoas e você apenas escuta elas, você está preocupado. Você está interessado nelas. É isso.
Você tem que ter muita confiança no que faz. Como construir essa confiança que você não tem? Bem, a confiança é adquirida pelo aprendizado. É a única maneira de ganhar confiança. Fui a uma casa noturna em Londres, Inglaterra, nos anos 60. O Talk of the Town. Era o maior clube do mundo. E o show que eles tiveram foi o Oeste Selvagem. Foi como um show em Las Vegas. Poderia durar 2 ou 3 anos. Eles trariam as estrelas para trabalhar nele. Fui uma noite e tinha um lugar bem ao lado do palco. Havia 1000... Eles haviam colocado 1000 pessoas para jantar no Talk of the Town. Não está mais aberto. Wayne Newton era a estrela. Wayne Newton era um garoto. Ele tinha 20, 21 anos. Seu irmão estava tocando com ele, tocando guitarra em uma pequena banda. Saiu daquele palco e pumba! Assim mesmo, ele dominou aquele lugar. Eu nunca o esqueci. Aquele cara estava tão seguro de si mesmo e ele tinha o público na palma da sua mão imediatamente. Cada vez que eu vou falar, eu vou encontrar um lugar. Se eu for falar com um grupo, talvez eu vá à cozinha e me sente. Aprendi que se você estiver vestido, eles vão pensar que você é o dono do lugar. Eles o deixam em paz. Eu vou sentar-me ali e eu verei Wayne Newton andando naquele palco como uma criança. E é isso que você tem que fazer. Você tem que realmente se apaixonar pela ideia de ajudar o público. E você é dono do lugar. Você tem que ser você mesmo e entregar. Cada vez que você vê uma estrela sair, eles são donos do lugar quando saem. Mas eles se apaixonaram por ajudar você. Além disso, você parece ter dominado o poder do alter ego. Para mim, como atleta, eu costumava ter medo de jogar antes de grandes jogos. E eu recorria ao Jerry Rice. Porque eu era receptor e Jerry Rice era o melhor. E então eu imitava ele, eu perguntava como Jerry Rice faria isso. Como ele levava seu corpo, seu peito, como entraria em campo sua arrogância e sua confiança. E eu agia como Jerry Rice, eu me tornei ele. E isso me ajudou muito no campo, me ajudou a superar minhas inseguranças e meu nervoso. Só incorporando a energia de Jerry Rice. Parece que você já fez isso. Faço de maneiras diferentes com pessoas diferentes. Cenários diferentes, né? Sim. Anos atrás, comecei a perceber o verdadeiro poder da autoimagem, estudando-a. E tenho ensinado isto a muitas pessoas. Vou construir uma imagem, diferentes partes da minha personalidade. Verei alguém que realmente... algo que eles fazem, que eu realmente admiro na maneira como fazem. E eu vou adotar isso. Agora, eu tenho isto. Eu tenho feito isto por anos. E... se você me observa indo de um lugar para outro, eu nunca ando rápido. Eu nunca o faço. Quando eu era criança, isto ficou na minha mente. Havia outro garoto, Donnie Miller, que morava na rua onde vivíamos. Isto foi durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, não havia paz em casa. Estavam longe, atirando uns aos outros. Mas o seu pai estava em casa. O seu pai não estava bem. O seu pai tinha tido um ataque cardíaco. Portanto, ninguém foi à sua casa porque o seu pai estava doente. Eles foram para as outras casas. Mas o médico deve ter dito a seu pai para caminhar. Seu pai estava sempre vestido com um terno, camisa e gravata. E eu viria andando pela rua. Eu via, de vez em quando, andando pela rua. E ele tinha esta marcha realmente relaxada. Então, quando eu estava construindo uma imagem de mim mesmo, a imagem de seu pai ficou presa em minha mente. Por isso, imitei a maneira como ele andava. Mas eu tenho feito coisas diferentes. Por exemplo, eu costumava assistir às gravações do Earl Nightingale. Quando eu fui trabalhar para ele pela primeira vez, ele tinha um estúdio de gravação. Foi assim, com uma janela. Em meu escritório, eu podia assistir quando ele estava gravando. E um dia percebi que ele estava falando para aquele maldito microfone. E eu pensei, aquele microfone é uma pessoa para ele. E entendi que todos os grandes emissores falam apenas com uma pessoa. Imagina eles não uma dizem pessoa. vocês ou gente, eles falam com você. Mas eles estariam falando... E percebi que eu estava falando em um microfone. Portanto, na minha gravação, eu estou falando com uma pessoa. É um microfone. Se fosse para um público, estaria falando com uma pessoa. São apenas pequenas lições que eu peguei para melhorar o que estava fazendo. Eu me lembro, se uma pessoa é negativa em um público, realmente negativa, poderia haver 500 pessoas nesse público. A energia dessa pessoa é tão forte. Que se destaca. E havia uma mulher que eu conhecia, Beverly Lynch, anos e anos atrás, quando eu estava no Nightingale. E eu lhe perguntei uma vez, eu disse, Bev, ela era uma oradora, e eu disse, Beverly, o que você faz quando há uma pessoa negativa na audiência? Ela sorriu, ela disse que estava falando para a luz, não para a escuridão. Eu disse, uau, tão óbvio, como é que eu perdi isso? Então, se eu estou falando e há uma pessoa negativa ou algumas pessoas negativas, eu só pego uma pessoa que é super positiva e não importa para onde estou olhando, essa é a pessoa para quem eu estou olhando. E você foca em pessoas positivas. Sempre.
Você não vai tentar colocar sua atenção na pessoa negativa e tentar fazê-la mais feliz e sorrir mais ou... Se você continuar colocando o positivo, se eles apenas abrirem a mente por um segundo, você está dentro. Você tem que levar as informações ao subconsciente deles.